O tema de hoje, eu queria entrar agora um pouco na palavra, que tem tudo a ver com esses testemunhos. Se você puder colocar, o pessoal da mídia, sobre a nossa palavra de hoje. É como eu estabelecer o reino de Deus em minha esfera de atuação. Isso é muito claro, assim, que Deus está nos chamando para isso. Só que quando eu comecei a montar essa palavra, eu fiz uma pergunta assim: Deus, você está pedindo para a gente estabelecer seu reino, colocar o mundo de cabeça para baixo? Deus, quem sou eu? E que o Senhor comece a contar com essas coisas. De onde eu sou digno disso? Por que o Senhor está me chamando para uma coisa tão louca como essa? E na hora, Deus, eu fui muito confrontado num versículo que foi a base para eu preparar essa palavra aqui para hoje. Que quando eu escrevia, Deus começou a ministrar o meu coração. Que está em 1 Crônicas 17. Que quando Davi ele vira para Deus e fala: Deus, quem sou eu que o Senhor para e faz a tua morada? Ele para, Davi estava vivendo coisas incríveis na vida dele, romperes, mas romperes. O cara estava estabelecendo um reino. E Deus ele vira e fala: você aos meus olhos é um homem ilustre. Só que Davi tinha os erros dele, Davi tinha os medos dele. Mas em nenhum momento Deus deixou de parar e dar atenção e fazer morada nele. Então, quando a gente fala, quando às vezes muitas pessoas podem perguntar hoje, mas parece uma coisa tão louca. Deus vai nos levantar assim como embaixadores de Cristo. Deus essa noite Ele está parando na tua frente, na minha frente e fazendo a morada dele. Esse ano é um ano que a gente vai viver na presença de Deus. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você, nada é nosso. Tem tudo a ver com o Pai, com Ele, que tudo vem dEle, tudo é para Ele. E Deus sim, Ele faz para. Ele sonda o teu coração. Ele fala: eu te chamo pelo teu nome. Eu sei do que você passou. Eu sei das suas dificuldades. Mas eu também sei dos seus talentos e as virtudes e quem você é para mim. Homem, mulher ilustre aos meus olhos. É isso que Deus está falando essa noite para a gente. Então eu vou passar aqui alguns 6 passos para estar bem alinhado com a nossa igreja, os passos práticos, e sobre como a gente estabelecer, quais são os elementos necessários para a gente estabelecer o reino de Deus na nossa área de atuação. E eu vou falar um pouco para você que a gente está com o tempo um pouco já assim, bem perto de acabar, né? A gente está com um tempo bem curto, então eu vou pedir um pouco da sua bondade. A gente vai passar uns 15, 20 minutos. O culto acaba às 10, mas a gente vai passar, vai até umas 11h20. Se chegar às 10 horas, fique super à vontade para ir. 10h20. Vocês entenderam que a gente vai passar 20 minutos? Se quiser, fique à vontade. Então, porque a gente não vai abrir mão do que Deus tem para essa noite aqui. Amém? Fiquei 500 horas escrevendo aqui a palavra. Primeiro de tudo, pode passar para mim, por favor. Deus fala sobre unção. Repita comigo: unção. Unção é carregar a presença de Deus de uma forma palpável e visível. É disso que Deus está falando com a gente. Que a gente vai carregar essa presença. E eu vou falar um pouco para você sobre unção. Tem uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção. É quando Davi é ungido rei. Então Davi foi ungido por Samuel. Samuel era o profeta da nação do Reino Unido de Israel. Ele representava o poder executivo, legislativo. Ele era o cara lá na nação. E ele era o cara que ungia os reis. E Davi, então, quando o Davi foi ungido, Samuel ele morava em Ramá, 16 quilômetros onde morava Davi. Davi estava na casa de Jessé, seu pai, que era em Belém, na região de Judá. E daí Samuel estava lá sabendo de tudo que estava acontecendo em Israel, que não eram coisas tão boas. E quando Deus chama para Samuel e fala assim: ei Samuel, enche um vaso de óleo e vem, porque eu tenho um rei para você ungir. Abre comigo em 1 Samuel 16:1, desculpa. 16:7. Que fala assim, vai anotando, porque isso falou muito no meu coração. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o que tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, Senhor, olho o coração. E no versículo 16:1, Deus fala assim: ei Samuel, enche o teu vaso e vem. E eu fiquei pensando, por que Deus não falou, e vai?
E eu creio que Deus está falando, e vem, porque Deus já estava com Davi lá. Então quando Deus chama Samuel, um profeta, para ungir uma pessoa, Deus estava chamando, vem, porque eu já estou com Davi, e Davi já tem uma história comigo. Não se atente para a aparência. Saul já era forte, Saul já era inteligente, Saul já era bonito, já era forte. O que eu preciso, Samuel, é um coração. A palavra fala coração. E quando eu coloquei esse versículo aqui para essa noite, sinceramente é como se Deus estivesse procurando um coração essa noite. Se Deus achar um coração disposto, um coração aberto, um só, esse culto já está salvo. E eu estou falando com você, comigo, com você essa noite. Daí Samuel, ele chega na casa de Jessé. Jessé começa a apresentar todos os seus filhos. No versículo 16:11, a palavra diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram os moços? E disse Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegará, ninguém senta nesse lugar. Porque Samuel era sensível à voz de Deus. E Jessé, ele tinha vários filhos, começava a apresentar o forte, o cara que já era guerreiro. Só que Davi, ele cuidava das ovelhas. Davi estava no monturo, sabe o que é monturo? Lixo. Davi estava lá fora, ele não estava dentro. Davi, ele não era incluso, ele era rejeitado. Só que Samuel sabia que ele ouvia a voz de Deus. Então ele sabia que naquela casa, que naquele lar, ele precisava cumprir a missão que ele tinha, que era ungir um rei. Continuando no versículo 12 e 13 do capítulo 16 do 1 Samuel. Então Jessé mandou chamar a Davi e ele veio. Ele era ruivo, de belos cabelos, de boa aparência. Então disse o Senhor a Samuel: é esse, levanta e unge Davi. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Aqui ele fala que Davi estava entre os menores. Aqui fala que Davi ele não estava naquela sala de reunião que todos os diretores sentam. Aqui não está falando que Davi era um CEO da empresa. Davi, assim, se fosse estagiário, era muito para ele. Então, é verdade. Então, quando a Bíblia fala que Deus, ele encontrou Davi entre os menores e tirou Davi do monturo, lixo, de trás das malhadas, escondido, para a presença do palácio, isso não é poesia, é verdade. Porque foi lá que Deus encontrou Davi. E foi lá que Deus encontrou um coração, falou assim: cara, eu preciso ungir esse menino. Davi tinha 15 anos, Davi não virou rei do dia para a noite, mas ele precisava da unção, chifre, óleo, força, óleo, unção. Davi precisava unção de força para cumprir a missão que ele precisava naquela época. Então a gente precisa ter noção do que Deus está nos chamando. Qual que é a unção que que você precisa pedir para Deus? E Deus sabe. Você precisa de criatividade, você precisa de ousadia. Eu sinto muito forte essa noite, talentos, habilidades, unção. Eu sinto essa noite que Deus ele vai derramar uma unção específica para o teu chamado. Eu sinto que a gente vai aprender a pedir e orar nesse lugar. A gente vai saber: Deus, pelo que o Senhor está me falando, eu sei a unção que eu preciso. Se eu não souber, Espírito Santo, me ensina a ouvir a tua palavra, a ouvir a tua voz e saber a pedir o que eu preciso. Amém? E Deus, ele olha muito, porque ele precisava levantar Davi como a principal voz do Reino Unido de Israel. Ou seja, ele precisava ungir para que ele fosse preparado para ser essa voz. E quando eu olhei isso, entendi isso, falei assim: o que Deus está querendo falar para mim, para você essa noite, que sim, Deus ele quer levantar eu e você como a voz da nossa esfera da sociedade, a voz para esse ano de 2018, a voz das nossas próximas gerações, independente do que nós somos. Se nós estamos entre os menores, se nossa vida ainda está um lixo e a gente precisa corrigir, se eu ainda estou escondido atrás das malhadas, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas estou dizendo que Deus está procurando um coração que, independente de quem você é hoje, da sua circunstância, Deus ele quer te levantar como uma voz principal da sua esfera de atuação. Então, unção serve. A conclusão sobre unção, antes de passar primeiro para o outro tópico. Davi, ele fez coisas que ele nunca faria. Davi, ele se tornou aquilo que ele nunca seria. E Davi, ele chegou onde ele nunca chegaria sem unção. O que eu estou querendo dizer é que a unção que Deus está derramando essa noite, o óleo que Deus vai descer essa noite, é para a gente ser o que a gente nunca seria, fazer aquilo que a gente nunca faria e chegar em lugares que a gente nunca chegaria.
Segundo ponto, excelência. Repete comigo, excelência. Além de ser ungido, Davi era bom na sua habilidade de tocar harpa. Ele era excelente nas ferramentas que o Senhor já havia colocado em sua mão. Então a gente sabe da história de Davi, que Davi, quando ele estava apacentando as ovelhas, ele tocava harpa e ele era reconhecido por grande habilidade em relação a isso. Em 1 Samuel 16, 18, mesmo capítulo, versículo 18, diz assim: um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, que Jessé não era nada conhecido também, mas ele era um cara que tipo, existe um Jessé aí, lá de Belém, assim, não sei onde é Belém, mas assim, é uma coisa, na época era assim. Davi, ele sabe tocar harpa, ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, ponto principal, e o Senhor está com ele. Então a habilidade de Davi, ele não era habilidade, não, ele não estava falando aqui, ele é o melhor cara de harpa só, ele é o cara que assim, só ele sabe tocar harpa. Ele era reconhecido porque Deus, o Senhor, estava com ele, através da sua excelência e da sua habilidade. Em Provérbios 22, 29, eu achei bem interessante esse versículo também, que fala assim: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Esse cara habilidoso, ele será promovido perante reis e fará um serviço real. Ele não trabalhará para pessoas obscuras. E quando eu vi esse versículo, eu entendi que através das nossas habilidades, o Senhor é reconhecido. Acompanha comigo isso aqui. Presta atenção. Habilidade. Então, através das nossas habilidades, o Senhor é reconhecido, e quando a gente é reconhecido, Deus, Ele precisa que a gente seja uma voz perante reis, em lugares reais, e que a gente não vai servir a pessoas obscuras. Sabe o que eu estou falando? Se você for para a política, você não vai precisar fazer corrupção. Se você estiver na sua área de trabalho, você vai ser tão excelente, independente do seu nível de senioridade, que você vai ser uma influência para os seus chefes e para o conselho daquele lugar. E você não vai precisar romper com seus valores, com a sua integridade. Porque isso aconteceu aqui com Davi, e também foi essa questão, e foi isso que foi abordado no Provérbios, que eu achei muito interessante. E o último versículo em relação à excelência, Colossenses 3, 23 e 24. Que é a base para a gente falar que a gente é excelente, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. O princípio da excelência é para quem você está servindo. Onde está o teu coração? Você está com temor dos homens? Você quer aplausos dos homens? Você quer ser promovido pelos homens? Ou você quer ser reconhecido por Deus, por aquele servo bom e fiel, por aquela pessoa que a gente é bom mordomo, que Deus encontra o coração e nisso Ele dá graça e favor perante os homens? Eu queria que você pensasse um pouco assim, quais são as motivações do seu coração para quando você quer ser excelente? Ou, se você ainda não entendeu, se você faz o seu trabalho para o seu chefe, isso aqui já está bom o suficiente, eu também quero te encorajar para entender que não é para o teu chefe, que não é para a pessoa que vai ler o e-mail, que vai ver a sua apresentação, mas é o Senhor que está sentado ali, te capacitando e falando: ei, você é homem ilustre aos meus olhos, eu paro e faço morada em você. Você consegue fazer um relatório melhor? Você consegue fazer uma venda melhor? Você consegue fazer um Excel melhor sim? Não, calma aí, volta naquele ponto, revisa um pouquinho mais, entrega mais, porque você é homem ilustre. Você não sabe? Eu vou te mostrar quais links do Google que você vai poder apresentar. Ou vou fazer você lembrar de algum amigo que vai te ajudar a fazer a melhor apresentação para o seu chefe. Ei, não faz o seguinte, não entrega só o que estão te pedindo. Porque eu faço morada em você, eu sou um Deus grande. Vamos surpreender o que está acontecendo aqui. Vamos surpreender teu chefe, vamos surpreender os seus clientes, vamos surpreender a sua esfera de atuação. Então, o nosso mindset é para quem que a gente está servindo o nosso trabalho. Terceiro ponto, se você puder passar. Mordomia e fidelidade. Repita comigo, mordomia e fidelidade. Seja fiel com o que você tem nas mãos hoje. A qualidade do processo te prepara para o teu destino. Você conhece aquela pessoa que fala que não fez uma coisa ainda porque ela está esperando chegar o momento certo?
Só eu conheço essa. Alguém conhece? Eu não consigo fazer, porque na verdade tem que esperar mais um pouquinho. Deus, Ele está vindo extremamente ao contrário a isso, e nos confrontando, falando assim: ei, como você pode ser mordomo e fiel com aquilo que já está na sua mão hoje? E eu queria voltar de novo para 1 Samuel 16 e capítulo 17, não vou passar todos os versículos, mas gostaria muito que vocês lessem esses 2 capítulos, sobre a vida de Davi, como a gente enxerga a mordomia e fidelidade na vida dele. Então, primeiro de tudo, as ovelhas que Davi cuidava, elas estavam preparando Davi, amortecendo Davi, criando fidelidade, criando mordomia, para ele cuidar de uma nação. Você entende ovelha, nação? Eu não entendo isso muito claro, eu estou aprendendo, porque é muita diferença. Mas foi o processo que Deus precisava, era que Davi fosse bom mordomo e fiel àquelas ovelhas que estavam nas mãos dele. Os leões, os ursos que Davi enfrentou, que ele matou para proteger as ovelhas, eles estavam preparando Davi para ele destruir o gigante que iria assolar a nação de Israel. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que muitos leões e ursos, a gente foge dos confrontos, a gente foge dos problemas, e é isso que Deus precisa, para a gente ser preparado para enfrentar o gigante da nossa esfera de atuação. Se a gente entende que a nossa luta aqui não é contra carne nem sangue, a gente entende que a gente precisa se preparar de forma resiliente, de forma espiritual e de forma habilidosa para aquilo que a gente vai fazer. Então aquele leão, aquele urso estava preparando Davi para o day one dele, que seria quando ele enfrentaria Golias. Davi, ele não poderia sair da ovelha e ir para Golias direto. Ele precisava ter o quê? Processo. Repita comigo, processo. É o processo que te prepara para o seu destino. Fala para a pessoa do seu lado. O processo que você está vivendo hoje está te preparando para o teu destino. Show. Os pequenos gestos de honestidade na sua empresa estão te preparando para destruir o gigante de corrupção, de ineficiência, de mentira, de inveja, de impureza. Eu não aguento mais ouvir que em banco você precisa fazer algumas coisas impuras para ter cliente. E o meu sonho é ver, isso aí vai mudar. Eu não aguento mais ouvir que na política só tem corrupto e incompetente. Isso aí vai mudar. Não aguento ouvir que o cara que está na moda ou na TV, nas mídias, é o cara que tem que ser sensual, é o cara que tem que ser totalmente superficial. Isso aí vai mudar no nome de Jesus. Mateus 25, 23 é um versículo que a gente precisa guardar muito no nosso coração, que diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o porei sobre muito. Venha, presta atenção nessa frase, venha e participe da alegria do seu Senhor. Não, acho que vocês não entenderam. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus está nos chamando para ser cooperadores dele aqui na terra. Deus está falando que há esperança, que há uma alegria, que Ele quer dividir comigo, com você. Sabe quando Ele fala participe? Diz relacionamento. Sabe o que quer dizer relacionamento? Que o cara não vai subir no palácio, não vai virar CEO, se quando ele for estagiário não fizer devocional antes de sair de casa. Sabe o que Deus está falando? Que se você ainda não entendeu o teu chamado, que se você ainda não consegue ler a Bíblia, Deus está falando: ei, te coloquei numa comunidade que vai te ajudar para isso. Vai para um link, tem 30 links nessa igreja só no Vox. Sabe o que Deus está falando? Que Ele conta comigo e com você. E eu faço a pergunta: Deus, quem sou eu que o Senhor para e faz a tua morada e me chama para participar da tua alegria? E Deus está respondendo para mim e para você: eu sei quem você é, eu conto com você. E a gente vai estar junto nessa. Deus está dizendo alegria para você essa noite. A gente não vai ser um trator que bate meta e um sabe trazer o reino de Deus e com alegria.
Porque Deus está muito mais interessado no processo do que você só trazer resultado. A gente fala de resultado, a gente não abre mão do resultado, porque a gente vai trazer o reino de Deus. Mas Deus está muito mais interessado em ver uma fome no meu coração e no teu, pela presença dEle, pela capacitação que Ele quer nos dar, por correr atrás de conexões e falar, eu encontrei um coração, eu encontrei um coração, eu encontrei um coração. Ei, vem participar da alegria comigo. Ei, você, demorou 30 anos, mas eu sei o tempo certo para você. Vem participar comigo. Eu sei que os meus pensamentos são bons. Eu sei que você vai ter um futuro que você vai falar assim, nossa, como eu sonhava com isso. Na verdade, eu estou vivendo muito mais, porque os sonhos de Deus são muito maiores. Deus está nos falando, ei, entrega a tua angústia para Deus, entrega os teus medos, entrega toda a sua frieza de coração e fala, Deus, me coloca no processo. Deus, cadê o leão? Deus, cadê o urso? Deus, me ajuda no devocional. Pai, eu não aguento levantar, mas me ajuda a levantar, porque eu sei que quem é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito, e eu vou estar com alegria com o Senhor. Tem uma passagem sobre isso, sobre a vida de Davi. Raio-x da vida de Davi hoje. Não sei se você sabe, Davi, ele trabalhava com as ovelhas. Davi era um servo da casa dele. Ele tinha irmãos, e esses irmãos eram guerreiros. Eles estavam na batalha. O sonho de Davi era ser um guerreiro. Na verdade, ele não queria ser rei, ele queria ser um guerreiro. E quando Davi, eu fico imaginando Davi, quando os irmãos iam, ele ficava lá com as ovelhas, ele falava, Deus, eu só queria carregar um escudo, Deus. Eu só queria estar assim, em cima de uma montanha para poder ver um pouco o que está acontecendo. Realmente Davi não foi um soldado, mas Davi foi rei. Então a gente entende que Deus tem uns sonhos um pouco maiores para a gente. E um dos processos sobre mordomia e fidelidade é que uma das tarefas de Davi era que ele pegava um cesto de queijo, e queijo naquela época era como se fosse o filé mignon. Ele pegava um cesto de queijo e ia abastecer os seus irmãos na guerra. Queijo, pegava quilômetros até o campo de batalha, seco, árido e sem pessoas, sem torcida do Corinthians falar, ei, vai lá, vai dar tudo certo, e sem aguinha no meio. Pegava aqueles cestos de queijo e ia até o campo de batalha para servir seus irmãos. E quando eu pensei sobre mordomia e fidelidade, sobre a vida de Davi, a Bíblia não diz isso, mas eu creio muito, é que Davi, ele nunca pegou um pedaço de queijo. Eu tenho certeza que Davi teve muita tentação para pegar aqueles queijos, porque os irmãos não eram tão legais. O Davi nunca tinha comido queijo. A primeira vez que Davi comeu queijo foi quando Samuel foi lá e ungiu ele rei e falou assim, agora você senta na mesa, você come a coxa e você come o queijo. Só que ele demorou anos para conseguir chegar nesse estágio. Só que anos levando queijo. Sabe por quê? Que eu acredito que Davi nunca comeu um queijo daquele cesto dos irmãos. É porque a palavra de Deus não falha, e Deus é justo, e Ele não teria levado Davi como Ele levou, se Davi não tivesse sido fiel no pouco. Ele precisou que Davi fosse fiel carregando queijo, para ele colocar a capa do rei, e capa quer dizer unção na Bíblia. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente quer capa, mas não quer carregar queijo, e fica um pouco, não dá. Então quando a palavra fala, seja minimamente cooperador comigo, é assim, carrega o teu queijo, que a capa sou eu que coloco. É isso que Deus está falando para a gente. Então a gente precisa entender que esses processos, Deus trabalha o nosso caráter, Deus nos confronta na maturidade, e a gente vai sim carregar o queijo necessário, porque é Deus que coloca a capa da unção. Amém? Quarto ponto, liderança. Liderança a gente fala muito aqui nessa casa, Dudu prega muito bem sobre liderança, mas eu queria trazer alguns pontos bem rápidos sobre isso. 1 Samuel 17, 26, que fala assim, quando Davi, ao ouvir a afronta de Golias, pergunta, quem é pois este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Então essa passagem que Golias chega ali no campo de batalha, um filisteu, e ele começa a confrontar a nação de Israel, falando que ele iria invadir, matar todo mundo. Todos os soldados ali com medo, Saul sem saber o que fazia, que ele poderia fazer, todo mundo correndo. E Davi, ele o quê? Ele ouve, responde, ouve. Ele teve sensibilidade, ele ouviu
que tinha algo acontecendo sobre aquilo que ele liderava. Davi, ele tinha um senso de propriedade sobre a nação dele, sobre Israel. Davi, ele tinha um senso de, ele tinha proatividade, porque ele fala assim, ei, quem é esse incircunciso? Quem que é esse, vamos dizer, esse loser que está querendo entrar aqui? Que ele pensa que ele vai entrar aqui e destruir o exército dos deuses de Israel? Não, calma aí, vamos fazer alguma coisa. Davi, então, ele automaticamente, ele vê o problema e ele reage ao problema. Davi, ele não vê o Golias e sai para o Facebook, sai para o WhatsApp, gritando, ei, todo mundo viu o Golias está aqui. Não, Davi, ele ouve, ele fala, ei, quem esse cara pensa que ele é? Sou eu tenho um senso de propriedade, eu não sou líder de toda essa multidão de exército, mas eu sou líder dessa nação porque eu sou dessa nação. Eu tenho um senso de propriedade, porque aqui, esse cara não pisa. E ele automaticamente encara o problema dele, com esse senso de ousadia, com esse senso de propriedade. Daí disse mais Davi no versículo 37, assim, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, e Ele também me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai que o Senhor é contigo. Resumindo, o Espírito Santo com certeza trouxe ali a Davi, o Espírito de Deus trouxe a Davi, o quê? A memória, aquilo que dá esperança. Quando Davi, ele pelo senso de liderança, pelo senso de proatividade, fala, cara, esse filisteu não pisa aqui. Só que ele começou a olhar para ele, olhou para o filisteu, não era à toa que estava todo mundo correndo, porque era o Golias. E na hora o Espírito de Deus fala assim, ei, lembra do urso, lembra do leão. Sabe o que Deus estava falando com o Davi naquela hora? Eu te preparei para isso, vai, que eu sou com você. Saul, sem saber o que fazer, fala, vai lá. Ele olhou, deve ter olhado para Davi e falou assim, não, vai lá aqui, que Deus te abençoe, né? Seja o que Deus quiser. E Davi, todo mundo sabe da história, Davi foi lá, matou o gigante, aconteceu tudo aquilo. O que eu estou querendo dizer para você é, sabe quando aquele maior problema, ou quando aquela maior incerteza, ou quando você está desempregado, procurando seu desemprego, fala assim, cara, Deus está me chamando para uma coisa tão esquisita, ou Deus está me chamando para sair do meu emprego que eu ganho bem, para fazer uma outra coisa que eu nem sei o que é. Mas será que vai dar certo tudo isso que a gente está falando aí no Connections, no Vox, na Montição, no meu devocional? Será? Sabe o que eu estou falando? Que a melhor equação para isso é responder com uma pergunta. Ei, e se der certo? Já imaginou o que pode acontecer? E se der certo, acontecer tudo aquilo que Deus está prometendo? Porque se você ainda não tem a palavra dentro do seu coração dizendo que Deus é fiel, que Deus ele não falha, que Deus ele não muda, que Deus ele é atemporal e que a palavra dele é fiel, ao mesmo tempo faz uma pergunta para a sua dúvida. Cara, se tudo isso que a gente está fazendo em família acontecer, já imaginou o que pode acontecer? E a gente encarar os nossos problemas de frente, em vez de contar para todo mundo, em vez de ligar para a avó, em vez de ligar para o grupo do WhatsApp, começar a comentar, vai, encara teu problema, encara teu inglês, vem, vamos fazer os cursos, faz a sua pós-graduação, quanto tempo que você está esperando para fazer isso? O que Deus está te chamando e você está travado? Porque foi necessário um Golias, foi necessário um histórico de Davi, para ele falar assim, eu preciso matar esse Golias, porque naquele exato momento, sabe o que aconteceu? O histórico de Davi recomeçou, o novo ciclo de Davi recomeçou, porque Deus levanta Jonatas na vida de Davi depois de Golias. Eu já estou acabando, eu não vou passar pelos 6 pontos. Davi, ele estava preparado para matar o urso, o leão, para matar o Golias, mas Davi, ele não estava 100% preparado para ser rei. Deus precisou do quê? De uma conexão divina. Jonatas, filho de Saul, príncipe, nasceu no berço de ouro, sabe se portar no palácio, sabe entrar, sabe o que vestir, sabe o que falar. Sabe o que Deus está falando? Deus está recomeçando ciclos, que conexões divinas vão ser necessárias, Jonatas vão se levantar para nos preparar o nosso histórico para o nosso futuro. E a gente vai ter que ser humilde o suficiente, falar, esse cara sabe o que eu preciso saber. E a Bíblia diz que Jonatas e Davi foram muito amigos. Sabe aquele versículo que todo mundo fala, é mais amigo que irmão, aquela coisa toda? É essa história aqui que é baseada. Jonatas, filho de um rei, príncipe, não tinha o chamado que o Davi tinha. Davi estava preparado para matar Golias, não estava preparado para ser rei. Jonatas, ponte, conexão, humildade, precisou de Golias, mata o Golias, fica vulnerável. Quem são as pessoas? Jonatas, ficou amigo, graça, favor, conexão, começa a ser treinado, começa a entrar no novo ciclo. Não tenha arrogância, já sabe que sabe tudo, mas a gente vai entrar, porque Deus quer preparar príncipes e princesas para esse lugar, para a gente entrar em palácios da nossa esfera de atuação.